pessoal, muito boa tarde. É um prazer estar aqui com todos vocês. A gente está continuando, né, essa trilha do desenvolvimento. Eu quero agradecer e parabenizar muito a nossa colega Ana Carolina. Ela passou aqui com todos nós, né? E ela trouxe aí pontos muito importantes para a gente poder se atentar no desenvolvimento da nossa carreira profissional. Então, obrigada, Carol, pelo carinho, pelo conhecimento, por essa grande troca de algo que é tão importante para todos nós. Bom, vou me apresentar, vou contar um pouquinho, vamos finalizar essa tarde aí de hoje, né? E eu vou apresentar aqui alguns pontos para nos orientar nessa continuidade. E agora a gente vai focar um pouco na questão do marketing pessoal e da oratória. São grandes estratégias para a gente poder desenvolver e aprimorar e sermos ainda mais, né, assertivos, nos destacar na hora de momento aí da entrevista, ou estarmos passando por um processo de seleção, mas também no nosso dia a dia, que com certeza a gente está sendo sempre avaliado aí por todos que nos observam, seja no momento de uma reunião, de um treinamento, de uma abertura de um evento. Então, nós temos várias oportunidades aí, e eu desejo que seja um finalzinho de tarde maravilhoso, que nós vamos conversar muito. Então, fique aqui com a gente. Mais uma vez, obrigada pela presença de todos, né? Obrigado ao nosso presidente, o Bruno, a vice-presidente, Maria do Socorro, que apoia iniciativas como essa, que vem desenvolvendo tanto, né? Todos nós, profissionais de enfermagem, e eu agradeço esse convite maravilhoso de fazer parte, né, dessa segunda revisão aí do programa Meu Primeiro Emprego, que seja uma onda aí que alcance cada um que está aqui com a gente. Bom, vamos lá, pessoal. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Então, como eu falei, nós vamos entrar aí um pouco mais, né, nessa questão dentro do currículo, dessa entrevista, do processo, sobre a oratória e o marketing pessoal. Bom, é a nossa segunda edição, então a gente espera aí, né, que a gente possa verdadeiramente contribuir com o dia a dia de vocês, com esse desafio bom de entrar no mercado de trabalho, e ele é uma preparação. E a gente se prepara durante todo o nosso processo, né, de vida profissional, e em vários momentos a gente faz transições de carreira. Então, você que acabou de formar e está aqui com a gente, mas você também que já está empregado, mas pretende, né, alçar novos voos, novos desafios. Então, isso aqui tem tudo a ver com você, tem tudo a ver com nós, né, que estamos aí à procura aí de uma nova oportunidade, tentando ingressar no mercado, mas também quem já está e tem um relacionamento aí, né, que a gente sabe que faz muito parte da enfermagem, em treinamentos, em eventos, dirigindo reuniões, então que a gente possa, né, se conectar aí com essas oportunidades. Bom, isso tudo é uma grande trilha, né, do conhecimento, a gente vai percorrendo uma jornada, a gente vai aprendendo muito e fazendo, principalmente. Então, às vezes a gente já fica pensando, né, Juliana, mas e aí, como que eu vou trabalhar tudo isso? Calma. Também vou contar um pouquinho para vocês aí, né, de quem que é a Juliana, essa minha jornada profissional, mas já queria, né, trazer para vocês aqui que essa é uma trilha. Então, nesse caminho, a gente vai aprender ao longo do tempo. É uma curva de aprendizado, então fiquem tranquilos. Esse é um primeiro momento aí para a gente desabrochar, né, atentar, despertar para vários pontos que são muito importantes e podem fazer toda a diferença aí nesse momento, né, de uma nova carreira ou de uma transição de carreira. Bom, então, a gente fica aqui hoje, né, até às 17 horas, a gente tem aí um tempinho bom para conversar um pouco aí de pontos super importantes que estão aí, que às vezes, como a gente ainda nunca
tinha se atentado ou percebido, estudado, aprofundado, eles passam. Mas agora a ideia é a gente trazer e incorporar isso aí na nossa prática, tá bem? Bom, aqui um pouquinho, né, sobre a profissional Juliana. Então, sou enfermeira, me formei na PUC, fui desenvolvendo aí nessa parte do conhecimento técnico, mas também comportamental. Atualmente, né, sou gerente de governança e qualidade no Grupo Santa Casa de Belo Horizonte. Estou junto com o time do Corém aí na Comissão Estratégica e de Qualidade. E a gente vem fazendo vários outros processos que agregam valor dentro dessa jornada nossa do conhecimento, como auditorias aí da ONA, que é uma acreditação em saúde. Sou docente, amo essa parte de lecionar também, coordeno cursos, coordeno aí algumas atividades, enfim. E a gente tem a experiência da prática, mas aqui mais do que, né, o que faz a Juliana é quem a gente faz de diferente na vida das pessoas. Então, esse é o grande ponto que eu queria trazer para cada um, que é o nosso legado, que a gente deixa, e por isso que é um prazer enorme estar aqui hoje com todos vocês. Bom, e aí, né? Essa habilidade aí de falar em público, que é quando a gente fala da oratória, a gente já começa, né, a coçar a cabeça, pensar, a gente dá uma suada, e isso tudo é normal, né? A gente treme, o coração dispara, as pernas, e aí a gente cria toda uma, né? A gente alimenta mesmo um processo aí que a gente fala de ansiedade, mas hoje nós vamos conversar muito de soluções. O que eu faço quando tudo isso vem? Nós vamos responder, fica aqui com a gente. Essa é a ideia da gente ter um bate-papo aqui muito bacana, trazendo pontos, dicas, exemplos que vão fazer toda a diferença aí nessa jornada nossa profissional de carreira. Bom, e aí o professor André Ortiz, que é referência, ele fala, né, que ninguém tem medo de falar em público. Na verdade, a gente tem medo de errar. Então, falar, a gente fala, né, a gente ouve, a gente entra, pede uma licença, mas a gente tem medo de quê? De errar. E o método da oratória, a ideia da gente ficar mais autoconfiante, da gente participar ativamente desse processo. Bom, e quando é que eu vou fazer isso? Vou fazer no meu trabalho, eu vou fazer quando eu entendo que eu também estou construindo uma carreira. Tem muita gente que tem uma relação profissional com o trabalho que fala que é uma missão. E tem gente que entende que é um chamado. Então, tá tudo certo, né? Cada um tem dentro de si aí um relacionamento com esse propósito, com a vocação da enfermagem, e a gente vai se encontrar aí em algum desses momentos. Né? Alguns vão ver como um trabalho, algo remunerado, outros vão entender que tem uma missão, uma conexão ainda maior com esse processo profissional. Ok, aqui é só para chamar a atenção, e eu queria que cada um que está aqui com a gente hoje refletisse, né, qual que é a grande conexão que vocês têm do ser profissional, né, enfermeiro, com essas 4 perspectivas aí: trabalho, carreira, missão e chamado. Esse é o primeiro ponto aí que vai ancorar, que vai nos ajudar muito a ir evoluindo aí nesse grande sentido de conquista, de evolução, de encontrar o nosso lugar, o melhor lugar, aquele lugar onde que a gente se realiza, né? Vamos lá. Bom, e aí eu já começo, né, trazendo essa reflexão. Velhos caminhos não abrem portas novas. É por isso que a gente está aqui. Então, a gente, né, tem o costume, a gente fez sempre, às vezes, de uma certa forma, mas eu quero convidar todo mundo a repensar. E talvez esteja na hora mesmo da gente começar a ver diferente, a observar. Vejam que legal, né? A gente tem aí o extintor de incêndio, mas aí foi feita uma pintura numa instituição onde que a gente tem uma profissional, né, que estaria nadando. Então, é algo tão lúdico, né, ao mesmo tempo real, fica algo aí figurativo. E aí, será que esse pode ser um caminho? Pode sim. Tudo vai depender muito do contexto, com quem que nós estamos falando, qual que é a vaga, né, que está sendo trabalhada. Então, está na hora, vamos lá, vamos renovar, né, revitalizar, revisitar tudo aquilo que a gente tinha de conceito e tá com o coração e mente aberto aqui para novas oportunidades.
Não fiquem sem sinal, tá tudo certo, viu? Nós vamos só mudar aí uma chavinha e convidar todos vocês para que a gente possa o quê? Ver de uma forma diferente muita coisa que já acontece no nosso dia a dia. Eu vou dar aqui algumas dicas que vão ajudar muito vocês. Então, a primeira delas é, ao assistir, né, um jornal na televisão, comece a observar quem está ali passando aquela informação para a gente. Então, o movimento das mãos, o movimento ali na cadeira. Muitas das vezes a gente fala, Juliana, mas como é que eu consigo fazer tudo isso até sentado? Até sentado. A gente se comunica com o nosso olhar, com a nossa expressão facial. A gente se comunica com as mãos. Então, a gente tem o corpo se comunicando, a projeção para frente, uma projeção para trás, às vezes a perna e os braços, né, fechados. Então, tudo isso tem um significado. Então, esse nada de sinal, nós vamos mudar e a gente vai realmente adaptar, né? A gente vai despertar. E aí, por isso que eu fiz o convite de assistir de uma forma diferente os jornais, os boletins, porque na hora que a gente vê ali o apresentador, a gente vai começar a perceber o tom de voz, a expressão facial. E é nesse momento que a gente começa uma grande troca, de se perceber, às vezes até de pedir feedback para os colegas, de treinar. Gente, segunda dica, super importante, treinar, treinar e treinar. Esse é o grande caminho, né? A gente, nem todo mundo nasce pronto, enfim, a gente vai aprendendo aí em todo esse processo. Então, qual que é um grande ponto aí? Vamos treinar. Vou fazer uma entrevista, faz uma simulação com você mesmo, né? Entra, olha no espelho, conversa com um familiar, faça um roteirinho. Quanto maior o grau de autoconhecimento de cada um de nós, maior a chance da gente ir bem no processo de entrevista. Então, aquelas perguntinhas, né? Quais são os seus pontos fortes, pontos fracos? Como é que eu vou saber isso? Quando eu tiver uma maior conexão com o meu autoconhecimento, com quem eu sou. E aí nós vamos precisar muito aí, como esse camundongo aí, de nos adaptarmos, né? Então, e a gente vai treinar o quê? Um conjunto. A respiração. Muitas das vezes a gente fica nervoso, né? Então, a gente começa a respirar mais rápido. A voz, ela pode ser, né? A gente vai falar um pouquinho disso. Existem tons de voz que são monocórdicos, então ele tem a mesma entonação o tempo todo. E o ideal é que quando a gente quer, né, destacar algo, chamar atenção, o nosso tom de voz ele se eleve e depois ele vem para um padrão. Então não tem problema algum, tá tudo certo. A gente deve, inclusive, modificar o tom de voz. Esse é um ponto importante, mas conciliando com a respiração. Nada de ficar sem fôlego para poder falar tudo. A gente fala, mas fala respeitando respiração e tendo cuidado desse tom de voz. Sabe aquela voz que a gente escuta, que ela fica ali, a gente fica até com sono? Pois é, essa voz é um tipo de voz, muitas das vezes, monocórdicos. Ela tem a mesma entonação o tempo inteiro. Então, a gente, opa, quer chamar a atenção? Eu subo o tom de voz, destaco e depois eu volto. A nossa apresentação, então por isso que a gente está falando de marketing pessoal, porque a apresentação, turma, ela é muito importante. Normalmente, né, os estudos científicos falam que o conceito sobre nós ele é formado nos 4 primeiros minutos iniciais. Então, quando eu vejo, né, naquele candidato, quando nós estamos ali também, e observamos o entrevistador, observamos quem está ali chegando e vai fazer aquela abordagem com a gente está formando um conceito. Esse conceito, primeiramente, ele vem do quê? Da apresentação pessoal. Então, nós vamos entrar nesse item, porque ele é muito importante. Vamos entender o que eu quero vender nessa hora, qual seria a melhor roupa, os cuidados, né? As meninas aí com a maquiagem, os meninos da barba, enfim, do cuidado com as unhas. Então, isso tudo faz parte, né? E, claro, depois a gente conquista as pessoas pelo nosso conteúdo, por aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente passa, as informações
E aí, quando a gente treina, a gente tem uma maior chance de passar isso de uma forma segura. Essa é a ideia, esse é o convite para a gente poder entrar nesse novo sinal aí. Vamos lá. As pessoas, elas julgam o tempo todo. Foi como eu falei, a gente entra ali numa entrevista, num processo, e aí está todo mundo olhando e começa, né, a gerar, a partir das impressões, o quê? Um julgamento. Bom, mas vamos lá, o que a gente faz com isso, né? Então, para nos inspirar, a gente tem para essa jornada várias dicas para vocês. Bom, a primeira, vamos conversar um pouquinho aqui sobre marketing pessoal. Então, o que é esse marketing pessoal? A capacidade que a gente tem de informar, de gerar o quê? Influência sobre outros profissionais através do nosso quê? Da nossa forma. Aqui a gente fala de autêntica, né? Porque ela é muito nossa, cada um tem um jeito de se vestir, então tem um marketing pessoal, uma impressão que a gente gera, e isso tudo vende a nossa imagem. Bom, mas e aí, né? Como que nós vamos trabalhar isso? Bom, trouxe aqui uma referência para a gente poder refletir antes de trazer mais detalhes sobre esse marketing pessoal. Vamos lá. Existem 3 fases quando a gente fala da mudança, que é muito do que nós vamos, né, vivenciar a partir de agora. A primeira delas é o quê? A gente precisa descongelar. Então, criar um ambiente correto dentro da gente, né, emocionalmente, e até no nosso próprio contexto que a gente está inserido. Depois, a gente vai o quê? Efetivar a mudança, né? Nós vamos para o estado desejado. Por isso que é muito bacana nós termos profissionais que nos inspiram, pessoas que a gente já vem acompanhando e que aí a gente faz aquela conexão. Olha, essa pessoa, ela fala tão bem, eu sinto tanta segurança. Nossa, quanta serenidade e firmeza. Isso é muito bom. Então, é sempre bacana a gente ter aí esse estado desejado. E aí, por fim, a gente tem que sempre reforçar a mudança do processo. Então, a gente começa a perceber, e aí vamos lá, uma terceira dica, que é o quê? Quando vocês treinarem, eu realmente recomendo que vocês até gravem vocês numa entrevista, para vocês se escutarem depois. O que a gente observa, como, por exemplo, vícios de linguagem. Muitos de nós usamos no trato aí do dia a dia e, né, vamos destacar aqui na nossa entrevista o uso de alguns conectores. O que é isso? A gente usa né, é, pois é, isso para conectar frases, mas para quem escuta fica cansativo, fica chato. E aí, como é que a gente vai pegar isso? Pois é, se a gente fizer uma gravação, a gente vai começar a observar que a gente fala muito né. Nesse momento, isso vai ajudar vocês o quê? Nessa última fase do recongelamento. Então, a gente já sabia do melhor ambiente, que isso não é adequado, tá, pessoal? Né? Eu gosto, às vezes a gente fala assim, olha, isso é errado. Bom, é inadequado, inassertivo, a gente pode dar mais fluidez para aquela mensagem que a gente quer passar se a gente não usar esses vícios de linguagem. Então, a gente tem que trazer isso para o nosso consciente. Como que eu vou fazer? Se a gente gravar, a gente tem uma oportunidade de observar que a gente acaba utilizando isso aí na hora de explicar sobre a nossa trajetória, os novos desafios, por que a gente quer aquela vaga, né? Aquelas perguntas que sempre aparecem durante uma transição de carreira, a gente já vai conseguir perceber. E aí, a gente vai ter força para chegar nessa última etapa, que a gente fala aí do recongelamento, e ancorar o novo processo. Então, a gente estando consciente, a gente observa que a gente para, a gente se policia, fala, nossa, acabei de falar um né, acabei de falar pois é. Essa é a ideia. Bom, e aí algumas nuvenzinhas para a gente refletir. Quando a gente fala aí de descongelar, que todos nós vamos passar por isso, né? A gente quer o quê? A gente tem que se convencer da mudança. Por que ela é importante? E aí a gente vai pegar algumas crenças que a gente tem que nos limitam, né? Juliana, eu gosto muito de fazer entrevista utilizando uma caneta. Vou até pegar uma aqui. Qual que é o cuidado que a gente tem que ter?
se a gente não está tirando do foco a nossa entrevista ao usar essa caneta. Que às vezes a gente vai ficar lá assim, né? E aí aquele barulhinho pode o quê? Tirar o foco da informação que a gente quer passar para o entrevistador, e aí ele não presta atenção na nossa informação. E ele está ali o quê? Incomodado com, e a gente está nervoso. Às vezes a gente tem alguma crença, né, que limita esse movimento nosso aí de expansão, de fluidez da informação, que a gente pega, por exemplo, um colarzinho, e aí a gente fica ali rodando para um lado, para o outro. Isso mostra, sim, o quê? Uma certa ansiedade, a gente pode mudar o foco. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem um monte de distrator. É anel, aliança que a gente movimenta, às vezes o brinco, às vezes o cabelo para um lado, para o outro. Então, a gente precisa criar esse ambiente correto para poder o quê? Efetivamente vir para a etapa de mudança, que é o estado desejado. Então, a gente vai lá e começa a treinar, ok? E depois a gente vai reforçar a mudança, que é a hora muito bacana da gente conversar com colegas, com outros profissionais, que nos apoiem, nos deem até feedback, inclusive, se a gente conseguir o quê? Reposicionar, dar um novo significado para aqueles vícios que vão o quê? Acabar criando um ruído nessa comunicação, que a gente quer que ela, né, se desenvolva muito bem, ok? Bom, e o crescimento, gente, vem da experiência, né? Como eu destaquei no começo, assim, é uma curva de aprendizado, tá? É tempo dependente, é fazer todo dia um pouco, né? A turma aí que gosta da academia, que cuida muito da alimentação, a gente sabe que são coisas diárias. A gente não se torna um líder porque a gente faz um curso de liderança. Não é uma coisa que vem por causa de um certificado. A liderança é aquele papel que a gente exerce, independente do cargo, a partir de atitudes que a gente faz diariamente. Então, elas têm muito mais frequência do que uma ocorrência. E no nosso caso aqui, trabalhar os aspectos relacionados a marketing pessoal, que é a imagem que a gente passa, e a oratória, que é a arte de falar bem, de se comunicar, elas vêm aí com essa experiência, que é o que nós estamos convidando todos vocês aí a passar junto com a gente. Vamos lá. Então, a gente inicia aí com um ponto super importante, né, dentro do marketing. Quando a gente vê nessa linda moça, o que nos chama muita atenção? Então, queria que vocês parassem um pouquinho, vamos lá, vamos observar, tá, pessoal? A gente, né, tem duas imagens aí. Bom, a gente vê, né, a cor da roupa, forte, expressiva, marcante. A gente vê uma unha também, né, parecendo, combinando muito com a roupa, linda, mas também de uma cor, um tom muito forte. A maquiagem, ela parece até um pouco suave, mas também expressiva, né? O brilho dos olhos, o batom, o gloss na boca. A gente vê adornos, né? O anel, as pulseiras. Bom, vamos lá. Se ela tiver indo, né, para um evento aí de desfile de roupas, acredito que está tudo certo. Mas imagina se a gente tivesse indo para a nossa entrevista. E aí a pergunta é, o quão adequado estaria essa composição aí que está sendo feita? Bom, vamos lá, né? Qual que é a ideia? O que a gente tem que pensar, tá, pessoal? Quando a gente usa cores muito fortes, elas costumam tirar o foco. Cor muito forte na roupa, cor muito forte nas unhas, adornos, né, com o tamanho também, o brinco grande, várias pulseiras, tudo isso, ele tira o foco. E naquele momento da entrevista, o que é o mais importante, pessoal? O mais importante é aquilo que a gente quer comunicar. É que o entrevistador, né, ele tenha foco no detalhamento, no que a gente está passando, informando. E aí, dependendo como tiver aí esse conjunto, né, no caso aí, principalmente das meninas, nesse exemplo nosso aqui, da unha, o tamanho da unha,
o uso de adornos, o cabelo, né? Muitas das vezes, vou dar o exemplo aqui, a gente está com o cabelo, aí a gente vira para um lado, vira para o outro, e aí a gente amarra, a gente pega uma gominha, faz um coque. Gente, nesse momento, eu estou criando um grande potencial, um gatilho, para que o entrevistador ele comece a observar esses outros pontos e ele perca o quê? Aquilo que eu quero, a informação que eu estou transmitindo. Então, esse aqui é o ponto. A gente não vai errar se a gente tiver equilíbrio, harmonia, né? E, claro, ao mesmo tempo, cada um de nós tem uma marca, tem a sua autenticidade, mas eu preciso chamar a atenção de vocês aqui para onde que é o foco. Naquele momento que eu estou fazendo a entrevista, o foco é na informação. E aí tem muitas coisas que podem tirar a gente, né, desse eixo aí, né, que é o que a gente quer passar, o que a gente quer transmitir. Então, tenham muita atenção aí na pulseira, que faz muito barulho, né, no uso dos calçados, um calçado confortável, tudo conforme o perfil daquela vaga, daquele processo que a gente vai passar. Vamos lá, vamos ver mais exemplo. Aqui a gente tem, né, como eu acabei destacando, a moça tá mexendo ali no cabelo dela, isso é um distrator também, né? Aquilo que tira a atenção, distrai, tá? Então, a gente tem que ter mais cuidado. Bom, aqui ela tá até com uma roupa mais discreta, uma maquiagem leve, e ao lado a gente tem aí ela, né? Tem um dedo aí. Bom, qual que é o sentimento de vocês quando a gente tem um dedo desse jeito ali apontando? Pode pensar um pouquinho. Juliana, gera um desconforto. É isso mesmo. A gente fica incomodado, não é? Parece que está sendo um pouco invasivo. Bom, então a gente também tem que ter cuidado, porque muitas das vezes a gente acaba utilizando essa linguagem através das nossas mãos. A gente pode acabar fazendo alguns gestos obscenos, né? De levantar o dedo. Se fizer isso comigo, eu não gosto. Isso aí, para mim, é muito difícil. Nossa, tem um problema que é desse tamanho, então a gente faz movimentos expansivos demais. Então, esse é um ponto para a gente ter muita atenção, tá, pessoal? Aqui a gente tem um visual até harmônico, né? Mas sempre lembrar que ser discreto é o mais assertivo, porque o que a gente quer transmitir é realmente as informações ali relevantes. Então, uma dose de equilíbrio, né? Uma maquiagem leve, ela vai trazer muita assertividade para a gente. Aqui a gente tem, né, dos profissionais aqui conversando, e aí só para a gente observar mesmo. Um ponto do marketing pessoal, dessa venda nossa da imagem, é a conexão do olhar. Vejam como as duas se conectam ali através dos olhos, né? Então, esse é um ponto super importante que a gente destaca. Quando o profissional tem segurança, ele olha nos olhos. Ao contrário, quando ele está buscando pensamento, quando ele tem muita dúvida, ele tem né, nós temos aí esse reflexo de olhar para cima ou olhar para baixo. De buscar o pensamento, porque a gente não tem certeza daquilo que a gente está transmitindo de informação. Então, esse é um ponto de atenção dentro de vender essa nossa imagem, de a gente se conectar através dos olhos. Isso transmite segurança, transmite, né, que a gente está sendo verdadeiro com aquilo que a gente está falando, porque o nosso corpo fala, né? Então a gente vê que as duas estão uma projetada o corpo para frente da outra, e muitas das vezes o que a gente vê? Às vezes a gente está com a bolsa em cima da perna, né? A gente está segurando a bolsa. O que isso transmite? Olha, então existe uma falta de segurança nossa mesmo, que a gente precisa se apoiar algo, né? Às vezes a gente está até com as pernas voltadas ali para a porta, para a saída. Então, quer dizer, aquela vontade de ir embora. Às vezes o corpo pode estar até relaxado demais ou muito rígido, tenso. Então, a gente precisa treinar isso e dentro do marketing pessoal, né? A gente se atentar o que eu quero passar ou vender de imagem
naquele momento. Então, por exemplo, a gente vê aqui que a mocinha que está de rosa, olha que interessante, né? Ela tem aqui uma blusa um pouco mais baixa, né? E aí ela colocou, né? Ainda colocou um casaquinho. Bom, qual que é o ponto de atenção aqui, tá, pessoal? Dentro do marketing pessoal. Bom, a gente recomenda, a gente vê que é muito mais assertivo uma blusa que feche o colo, tá? Para que aqui não seja ponto de atenção. Então, os braços, né, eles não ficam tão expostos, o colo também não, né? O cabelo, Juliana, eu gosto muito de mexer. Então, para não mexer, faz um coque, faz um rabo. É o que eu recomendo para as meninas, né? Atenção aos colares e lembrar disso. Quanto mais discreto, melhor. Então, eu chego lá e estou com a unha da cor roxa. Como a gente vai recomendar aqui, vocês vão ver, né? As mãos, elas falam junto com o corpo. Então, elas complementam muito essa parte nossa verbal. Se a unha tiver com um tom de cor mais forte, o que a gente corre o risco? Que o nosso entrevistador, ele foque muito mais na cor da unha do que naquela mensagem que a gente está transmitindo. Então, esse é que é o ponto de atenção, tá? Vamos lá. Outra questão é como que a gente está se posicionando ali, né? Que a gente tem uma mocinha muito linda, assim, em várias posições. Então, o que a gente acaba sentindo quando a gente percebe, né? Essa primeira posição aqui, ela está aqui meio, né, assim, e aí, estou aqui esperando, estou disponível. As pernas, né, assim, um pouco separadas, a mãozinha no rosto ali muito pensativa. Bom, se quem estiver selecionando passar aqui nessa posição, será o que isso pode, né, despertar ou trazer de significado? A gente tem que analisar sobre essa perspectiva. Aqui, ela já deixou as perninhas mais juntas, né? Mas ela continua o quê? Pensativa, o olhar lá no horizonte parece meio perdido, né? Bom, aqui ela cruzou as pernas, mas está olhando para cima, então ela está pensando. E a gente tem uma quarta posição aqui, ela bem ereta, né? Ali com as pernas juntas, o currículo ali, algum documento nas mãos, um sorriso. Mas esse sorriso, temos que falar do sorriso, porque ele abre portas. O sorriso é contagiante. Então, depois nós vamos no item da oratória, eu vou chamar a atenção, mas já quero destacar aqui no marketing pessoal a nossa expressão facial. Muitas das vezes a gente está tão ansioso que a gente fica com a expressão muito fechada. Sobrancelha fechada, às vezes fazemos até alguma ruguinha aí. E aí, né, a parte nossa aqui da boca, às vezes até para baixo, ou fechada. Bom, vamos lá. Vamos fazer a liberação de mandíbula para cima, para baixo, para um lado, para o outro, e tacar aquele sorriso lindo para mostrar o quanto que faz sentido para a gente estar ali, participar daquele processo, né? Que a gente está disponível para um novo desafio. Então, já que o corpo fala, o que eu quero transmitir naquele momento? E realmente esse é um cuidado, como além do autoconhecimento, que eu já falei, que a gente precisa ter com a gente mesmo, para que a gente possa transmitir aquilo que é a nossa essência, com certeza, mas também o quanto que para a gente é importante estar ali naquele momento. Bom, então a nossa imagem pessoal, né, ela vem aí do vestiário, dos cuidados pessoais. Então, de novo, vou chamar a atenção, né, os dentes, a gente, né, agora a gente está usando máscara, mas assim, tem todo um cuidado, porque isso a gente vai estar sendo observado, vamos formar o nosso primeiro conceito aí nesse contato visual, o comportamento. Então, aquele, né, o trato que a gente tem com todas as pessoas, a portaria, a recepção, como que a gente se porta. Então, a imagem pessoal, ela também diz muito, né? Ela é um reflexo do nosso comportamento. E aí, claro, para a gente poder fechar com chave de ouro, a comunicação, tá? Bom, vamos lá. A primeira impressão é a que fica. Então, a gente tem que ter muito cuidado aos detalhes, né? Então, eu coloquei aqui, claro, só para poder
para a gente poder ir lá no extremo, né? Um lindo sapato, mas com coração na ponta. Aqui um sapatinho preto, né? Ele é alto, mas ele é muito mais discreto. Então, os cuidados, né, que a gente precisa ter com a nossa imagem pessoal. Ao observar aqui, então depende muito, né? Isso aqui seria uma boa roupa para quê? Né? Para qual é tipo de evento? Então, se eu vou para uma entrevista, necessariamente eu preciso de branquinho com a minha roupa do plantão? Não, mas vamos lembrar daquelas dicas iniciais. Então, a gente, né, o que a gente quer vender? Então, a roupa mais fechadinha, o colo, os meninos, né? A calça, a blusa, tudo limpinho, bem passadinho, a barba feita, o cabelo bem cortado, a unha parada. Isso tudo traz uma imagem pessoal que pode agregar muito valor quando a gente estiver passando o quê? Pela entrevista, tá? Então, essa é a grande dica. Os tons leves, né? Normalmente eles são muito mais assertivos, porque os tons de cores fortes, eles vão deslocar a atenção. Então, a gente precisa analisar aí esse conjunto, né? O brinco mais delicado, uma maquiagem leve, para que a gente não desvie o foco. A nossa imagem, é claro que ela tem que estar alinhada aos valores da empresa onde que a gente já trabalha, aonde que a gente almeja trabalhar. Então, que a gente possa o quê? Vestir com discrição, mas é claro que a gente não vai deixar de ser elegante, né? Quando a gente cuida dos nossos cabelos, da unha, a gente tem uma maquiagem aí super expressiva, né? Mas vejam o quanto que ela chama a atenção, né? A cor do cabelo, o batom. Então, quando a gente está passando aí nesse processo da entrevista, eu quero muito fixar aqui com vocês aonde que eu quero chamar a minha atenção. E eu recomendo fortemente que seja muito mais, né, depois na fala de vocês, e a gente tem um conjunto harmônico aí com o nosso marketing pessoal. Porque essa boa imagem vai dar visibilidade. A gente vai se conectar, né, que a gente observa aí, de uma forma que pode fazer muito sentido para aquela carreira, para aquele novo momento que a gente tanto almeja, mas a gente precisa se preparar, e preparar cada dia mais, porque é muito normal a concorrência. E aí, realmente, né, muitas vezes a gente fica frustrado, porque a gente ouve assim, eu estava tão bem preparado, mas falaram que não era o meu perfil. Bom, porque a instituição ela tem ali a sua missão, sua visão, seus valores, toda uma diretriz que realmente, para aquela oportunidade, eles vão procurar alguém mais operacional. Não, eu já queria alguém com a parte de desenvolvimento estratégico, mas não tem nada melhor que a gente ter, além de uma fala muito que traga segurança, muito propositiva, a gente tem uma harmonização com o quê? Com o nosso corpo falando e, né, vibrando na mesma sintonia. Então, não tem como eu falar de algo bom e estar com a carinha fechada, mais franzina. Não tem como eu falar de uma experiência ruim e estar com um sorriso no rosto. Essa é uma das questões, porque a gente se contradiz naquele próprio momento, aonde que é o quê? Uma etapa final, que a gente já está fechando um processo de avaliação. Então, por isso que a gente fala tanto que o corpo fala, e é muito importante que aquilo que a gente vivenciou seja de forma muito transparente, trazendo muito do que é a gente mesmo, né? Nada diferente disso, mas essa boa imagem vai ser um conjunto do que a gente tem, que nós vamos ganhar o entrevistador ali, com a nossa competência técnica, né, com tudo que a gente já vem trabalhando, fazendo, a nossa bagagem, ou também, né, a nossa carreira acadêmica, de estudar, de formar. A gente precisa vender nosso peixe. Então, para vender, a gente vai estar aí com toda uma harmonização de marketing pessoal, conteúdo e uma linguagem mais assertiva. Essa é a grande ideia. Por quê? Porque essa imagem bem construída vai gerar no outro confiança. Esse é o grande ponto. Então, se a gente estiver bem com a gente mesmo, a gente vai conseguir transmitir isso.
Vejam que lindas, né? Essas unhas que estão aí, que nós estamos observando, mas ela chama muita atenção. Então, é um cuidado também que a gente tem que ter dentro do marketing pessoal, porque a gente está tirando o quê? Roubando o foco, tá? Esse é o grande ponto. E aí, pessoal, imagem não substitui conteúdo, tá? É um conjunto, e por isso que a gente trouxe aí essas duas perspectivas de oratório e marketing pessoal. E não há competência que não se beneficie, claro, de uma boa aparência. Então, esse é o grande ponto. Então, é focar, entender qual que é a vaga que eu estou pleiteando, ir conforme, né? Às vezes a gente, como eu falei, às vezes é uma vaga de coordenação, de gerência. Então, a gente vai colocar uma roupa que faça sentido para aquele tipo de processo. Ah, não, é algo que eu vou estar ali na linha de frente. Então, a gente vai também colocar, né? Quando a gente vai na praia, a gente não põe biquíni, maiô. Se tiver frio, a gente coloca as roupas de inverno. É isso, né? A gente fala aí que uma boa dose de bom senso vai nos ajudar e vai orientar muito bem aí para a gente poder ser mais assertivo. E aí, essa boa imagem, o que ela vai trazer para a gente, pessoal? Vai garantir a vantagem competitiva, né? Então, entender, entrar no site, ver como é que é o hospital, a instituição, aquela vaga que a gente está pleiteando, qual que é o perfil? Às vezes tem colegas nossos que já trabalham lá. Então, eu recomendo fortemente aí para vocês que a gente converse, né? Se a gente conseguir, mas minimamente aí a gente vai conseguir trazer essa informação também das mídias, das redes sociais, profissionais, dos sites. E aí, nesse momento, é a hora da gente poder o quê? Ancorar o que a gente chama aí de vantagem competitiva, porque vão ter vários outros candidatos. Como que eu posso trazer meu diferencial? O seu diferencial pode ser com esses pontos de atenção que a gente já está trazendo aqui do marketing pessoal. Como que a gente vai vender a nossa imagem e transmitir segurança, uma informação fluida, cheia de qualidade. Bom, até que a gente chegue nesse ponto aí, que eu acho incrível, né? Que é encantar as pessoas, né? Então, quanto maior for a nossa meta, a gente vai sentir essa necessidade de modificar, né? E tocar aí mentes e corações. Na hora da entrevista, dos colegas, enfim. E quando é que isso vai acontecer? Bom, a gente vai se conectar com isso. Vocês lembram lá no nosso início, dos nossos slides, que eu falei aí, né, trouxe a reflexão, qual que é a conexão que a gente tem com o nosso propósito profissional? Quando a gente tem esse relacionamento mais profundo, né, e a gente coloca isso como uma missão, algo aí que nos realiza, a gente vai se aproximar desse encantamento. Então, a gente precisa encantar as pessoas porque a gente está realizando algo que verdadeiramente tem muito significado. Estar ali faz sentido para você, só que você vai ter que transmitir isso. Então, quando a gente é verdadeiro, quanto mais a gente aproxima disso, mais a gente vai conseguir o quê? Tocar o outro, porque ele vai ver o quanto que a gente vivenciou aquele processo, né? O quanto que para a gente vai agregar estar ali, e que mesmo se a gente não conhecer todas as atividades, a gente está disposto ao quê? A estudar, a aprofundar, a tirar dúvida com os colegas, porque ninguém sabe tudo. Então, nesse momento aí, a gente se torna muito congruente com os nossos valores e talvez encontre a ressonância que aquele avaliador precise dentro da instituição. Então, a gente, né, gostaria de convidar todo mundo aí a pensar nessa perspectiva também, muito além de participar de um processo, que a gente possa encantar e fazer uma troca. A gente sempre deixa, né, o nosso melhor e leva o melhor do outro. Então, cada processo, pessoal, às vezes a gente, né, fica chateado, poxa, eu não passei naquela seleção, calma, porque aquilo também está te capacitando para a próxima. Não deixem de fazer ao final de um processo, às vezes a gente fica na expectativa, não tem o feedback, mas façam vocês mesmos uma autoavaliação. O que eu poderia ter passado mais segurança?
Nossa, eu esqueci daquele ponto. Gente, a gente sempre fala aquilo que é o mais importante, aquilo que está fresco na nossa memória, tá? Isso é normal. Então, a gente precisa treinar caso a gente observe que algo nos fugiu e que era importante citar, né? Às vezes tem assim, se você pudesse voltar em algum outro momento, o que você faria novamente? Então, vamos pensar um pouco mais disso. Não, né? Às vezes a gente deixa aquilo acontecer e vem, a gente se perde, ainda não tem uma resposta. Bom, tem que treinar para a gente, fica aí o desafio para que a gente possa encantar. Porque pode ser que aquela vaga não é a nossa, mas quem sabe entre uma outra vaga e uma outra oportunidade, e aí a gente já está ali naquele banco de talentos daquela instituição e ela faça contato e pergunte, olha, agora a gente tem uma vaga que tem muito a ver com o teu perfil. Você está disponível ainda no mercado? Você tem interesse em participar? Então, a gente nunca sabe aí, né? As oportunidades podem surgir, além, claro, do nosso relacionamento com tantos outros profissionais que podem estar nos dando essa oportunidade. Então, nunca vai ser demais a gente se atentar aí para o marketing pessoal e uma boa comunicação. E aí, vamos lá, né? Eu falei do sorriso, mas vou reforçar de novo. A primeira impressão, né, é um sorriso, a roupa, um aperto de mão. Né? Tem gente que aperta assim tão levinho, você fala, vixe, que ele tá com fome, né? Não, então, claro, não vamos apertar para quebrar os ossinhos do colega, mas aquele aperto firme que transmite segurança, um bom vocabulário, que aí a gente vai adquirir o quê? Lendo livros, lendo artigos, a gente consegue transitar aí numa série de palavras, né? E frases que vão trazer e vão traduzir muito bem aquilo que a gente quer expressar. Então, recomendo fortemente para poder ajudar nesse vocabulário. Então, sorrir abre portas, né? Queria destacar muito isso para vocês. O sorriso, ele traz aí uma mensagem do estado de espírito que a gente está. A gente abre, né, para a questão de, às vezes, a pessoa está ali, ela passou por uma dificuldade, a gente tem que fazer o processo, então a gente encanta também pelo sorriso. E aí vai um sorrisão, né, para todo mundo que está aqui com a gente, para poder se inspirar. Quando a gente olha, dá até vontade de dar um sorriso, né? Então, que a gente possa trazer mais isso para o nosso dia a dia, entendendo que isso realmente é né? A gente acaba criando uma conexão, e esse é um ponto super importante, tá, pessoal? Quando a gente fala aí do sorriso, ele tem esse dom, né? Que a gente possa abrir essas janelas aí, não só da mente, mas do coração do entrevistador. E quando a gente cria isso, a gente está fortalecendo uma conexão que é a conexão empática, muito importante aí nos nossos processos. E o que vai acontecer? Eu gosto muito de fazer essa reflexão, né, da visão míope, que é o quê? A gente tem uma percepção nossa, mas ela tem algum grau de distorção. E aí, por isso que é tão importante a gente treinar, a gente pedir para alguém para nos dar o feedback, né, de alguma palestra, de algum evento, que a gente possa gravar uma simulação de entrevista. E a gente conseguiu o quê? A partir desse momento, ver aquilo que a gente pode ajustar, melhorar. Às vezes a gente está nervoso, né? Então, eu dei alguns exemplos aqui, mas aí a gente coça a cabeça, aí mexe na sobrancelha, aí tem a questão do cabelo. Então, tudo isso a gente tem que lembrar que a gente pode estar acabando tirando foco. A gente mexe na blusa e arruma. Gente, vai com blusa confortável, né? Não precisa ser algo que está ali, está tão justinho que eu não consigo nem respirar. Oi, pessoal. Meu nome é Juliana, boa tarde a todos. Não, tá tenso, né? Faz um exercício, movimenta, faz uma meditação antes, vamos criar aí uma leveza corporal para que a gente reflita numa fluidez de comunicação. Lembrando que a gente passa informação e comunicação é o que o outro entende daquilo que a gente fala. Então, ponto super importante aí. E aí vai ser um conjunto de fatores. Nossa, Juliana, eu comprei um sapato novo, mas ele está me apertando tanto. Gente, então não vai com sapato novo, tá? Coloca aquele que é o mais confortável, que você se sente bem. Esse é o grande ponto, é sentir bem, estar bem, para a gente poder fluir lá no processo.
E o que a gente acaba observando, né? Esse é um ponto aí que aí a gente observa duas questões aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. As competências técnicas, tá? E as competências comportamentais. Então, o entrevistador, ele vai ver como que a gente lida, o nosso trato ali, né? Muitas das vezes é ponto de atenção, a gente acha que não, mas como que a gente está ali aguardando para a entrevista, o relacionamento ali com outros candidatos, né? A cordialidade ao entrar numa sala. Então, todo esse conjunto aí de competências comportamentais e técnicas, elas são observadas. Então, uma só, ela não vai nos levar, talvez, aonde que a gente queira estar. Nossa, Juliana, eu domino, eu sei tudo de CTI. Ótimo, competência técnica. E o comportamento? E aí fica a reflexão da Margarete Thatcher, né? Um líder é alguém que sabe o que quer alcançar e consegue comunicá-lo. Então, não basta saber, a gente tem que saber comunicar. Esse é um grande ponto aí que a gente precisa ir desenvolvendo para que a gente tenha uma comunicação mais assertiva. Muitas das vezes, quando a gente está inseguro, a gente tem uma comunicação que eu, né, coloco aí, que é o quê? Prolixa, né? A gente repete, a gente dá muito exemplo, a gente demora. Isso é cansativo para quem está ali escutando. Então, a gente precisa começar a trabalhar essa questão, por isso que eu falei do autoconhecimento, que está aí muito relacionado a essas competências comportamentais, que elas vão nos ajudar a efetivamente traduzir aquilo que a gente tem de oportunidade de melhoria. Vocês vão focar naquilo que é forte de vocês, tá? Mas não podemos deixar de desconsiderar o desenvolvimento daquilo que a gente ainda pode melhorar. Então, fica aí, né, esses dois pontos, nem um só, né, nem o outro, mas um equilíbrio entre competências técnicas, que é o saber fazer, saber muito ali da atividade em si, mas também comportamental. Lembrando aí que a gente está, né, numa temporada que nos desafiou muito, mas também nos fez crescer com a pandemia, e a gente começou a observar o quanto que a resiliência, a nossa espiritualidade, a autoconfiança, vários fatores foram fundamentais para a gente conseguir o quê? Persistir nessa caminhada, mesmo muito cansados. E aí eu gosto muito de uma máxima que é assim, né? Se você se cansar, descanse, mas não pare. Mas para a gente fazer tudo isso, a gente tem que se cercar de uma série de fatores para que a gente possa o quê? Ter força de ancoragem, força de movimento para as coisas efetivamente o quê? Darem resultado, darem mais certo, para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. Bom, e aí nesse sentido, vamos lá falar um pouquinho, entrar mais ainda na questão da oratória, essa habilidade de comunicação. Bom, eu começo com alguns dos sintomas, né, que a gente acaba sentindo. Quando fala assim, vamos apresentar um treinamento, olha, quem quer falar primeiro? Aí a gente tem uma dorzinha ali no estômago, parece que tem borboletinha voando, o pensamento foge, a gente fala, nossa, mas não, eu vivi isso, e como é que é mesmo? E a gente está ali buscando o pensamento, a voz, né, às vezes até abaixa, fica fininha, as pessoas têm dificuldade de ouvir, tem gente que a voz fica trêmula por causa desse nervosismo. E aí, como eu falei, do corpo tenso, né? A gente perde a naturalidade, a espontaneidade, que traz muita segurança. Então, tudo isso pode acontecer. E por quê? Bom, um estudo, né, uma pesquisa, entrevistou mais de 3.000 pessoas sobre esses maiores medos, e ela nos trouxe que 41% das pessoas tinham medo de falar em público. Depois, 22% das pessoas tinham uma conexão com problemas financeiros e 19% doenças, medo de morrer. Bom, então o que a gente viu que a maior expressividade eram pessoas com medo de falar em público. Mas por que isso, né? Bom, então vamos lá. Uma das coisas é a falta de prática. Por isso que eu falei treinar, treinar e treinar. Então, para a gente poder começar a falar com habilidade, né, naturalidade, uma conversa em família, quando a gente estiver com algum amigo,
que a gente possa ir treinando, observar até o movimento das nossas mãos. Às vezes a gente fica com a mão, né, paradinha, fechada, a mão dentro do bolso, da frente, na saia. A gente guarda a mão. Não, nada disso. Vamos levantar as mãozinhas, 90 graus aí o ângulo, né, do braço com a mão, e vamos começar a utilizar um pouco mais. A gente vê isso muito nas jornalistas que vão apresentar sobre as condições climáticas. Observem que interessante que elas elevam a mão, abaixam, né, mantêm ali na horizontal, e aquela mão naquele momento está conduzindo o quê? A comunicação. No jornal também, porque às vezes a gente acha, Juliana, mas está sentado, vai ficar usando as mãos? Vai. Quando a gente fica com as mãos, né, mais ou apoiadas, ou apoiada ainda menos mal. Na hora que a gente fecha o braço, quer dizer que a gente não está disponível para aquela informação. Comece a se observar, vocês vão ver que interessante. A gente cruza a perna, cruza braço, eu estou fechado. Aquela informação para mim não faz sentido algum, e aí eu estou demonstrando isso através do quê? Da minha expressão corporal. Então, muita atenção, tá? Falar em público é bem diferente de conversar de 2 a 2. Então, tendo oportunidade lá na pós-graduação, num curso de graduação, que a gente possa, né, trazer nosso posicionamento, contribuir, e é nessa troca que a gente vai desenvolvendo. E uma outra causa aí, né, da gente tremer, da gente ficar ansioso é o quê? Lembram de errar? Que o problema não é falar, o nosso problema é errar? Pois é. Então, muita atenção ao perfeccionismo. Às vezes, a gente quer estar tão bem, tão bem. Gente, esse estado, ele não existe. Nós somos seres em preparação de uma vida inteira. Então, é claro que amanhã eu estou melhor que hoje. Hoje, melhor que ontem. Mas isso é algo que vai acontecendo. Então, não esperem, né? Às vezes a gente se conecta, eu quero estar na minha melhor versão, no meu melhor momento, quero estar pesando tantos quilos, né? Não, calma. Vamos lá com o que a gente tem hoje, né? E, claro, almejando aí um estado futuro, mas o perfeccionismo, ele traz muito essas sensações que a gente falou aí, que a gente pode acabar tendo, tá, pessoal? Das mãos trêmulas, da voz baixa. Então, a gente tem aí, inclusive, um resultado de uma pesquisa que eu quero destacar com vocês, que como a gente pode liderar aí esse processo seletivo. 97% das empresas procuram profissionais que têm perfil para liderar. E aí, um ponto super importante é esse, né? Como que eu vou liderar? Eu vou liderar trazendo aí uma boa fala, né, concisa, uma fala segura, mais harmonizada aí com o marketing pessoal. E 92% valoriza os profissionais com perfil de falar em público. Então, realmente, pessoal, esse é o caminho, né, para todos nós. E como é que nós vamos superar, então? Estudar bem o assunto, vamos aprofundar, entender, por isso que eu falei, né? Vamos passar por um processo, algo primoroso, né? Muito importante, é o quê? Entender qual que é aquela empresa. Entra no site, pesquisa um pouquinho, entende da história. Isso vai fazer muita diferença, porque vai mostrar o interesse verdadeiro que vocês têm em entrar para aquela empresa. Treinar sozinho, em voz alta, também faz com que a gente aprenda a expressar a nossa voz. Vocês já escutaram quando a gente grava um áudio, e fala assim, gente, essa não é minha voz, não. Ela é um pouco diferente daquilo que a gente escuta e como que a gente grava. Então, grava vocês, né, falando ali um processo, depois escutem. E aí a gente coloca ali também, né, treina explicar com as próprias palavras, para poder ser mais natural, tem que ser você. Não dá para você ler um negócio legal e replicar. Não vai parecer, e aí você não vai transmitir o quê? Autenticidade, segurança. Então, ler muito e treinar bem para a gente chegar ali, né, bem direcionado, mais assertivo, para que a gente possa alcançar aí, né, dentro do que está sendo proposto, aí, uma chance maior nesse processo. E a gente fica pensando, né? O que eu vou falar? Para quem que eu vou falar e onde que eu vou falar? Essas são perguntas muito importantes. Então, assim, hoje a entrevista é com quem? É com o RH? É com o gestor lá da unidade? É com a alta direção? Então, para quem que eu vou falar é algo super, né? Que vai
participar desse processo nosso e da forma como vocês vão colocar, o que eu vou falar e aonde, né? Aonde que eu estou aí, qual que é o movimento. Então, às vezes a gente está em um processo que são uma dinâmica, a gente vai estar num momento que é individual, e aí a gente precisa o quê? Se preparar. Esse destaque que eu trago, não só para o momento da entrevista, mas tantos outros processos, como eu falei, porque vocês podem estar também já dentro de uma instituição e estão se preparando para uma transição de carreira interna. Então, o que a gente vai trazer aí de temática da discussão? Normalmente isso já é orientado pelo próprio profissional de recursos humanos, né? Ele fala, olha, pessoal, queria que vocês compartilhassem aqui com a gente um momento para vocês aí que foi muito marcante profissionalmente e positivo. Então, existe um tema muito, né? A gente tem que estar atento ali ao que está sendo pedido para a gente não desviar e acabar falando de outras coisas, tá, pessoal? Isso cansa, isso desmotiva. Sabe quando a gente está ali aprendendo, vendo um filme e você não teve interesse nenhum, não tem nada a ver com você? A gente desconecta e rapidamente a gente já está mexendo no celular, está olhando rede social. Bom, por que isso aconteceu? Porque teve um descolamento aí do que está sendo proposto e aquilo que a gente está falando. Então, cuidado para não se perder, atenção focal, né? Prestem muita atenção. Não entendeu? Não tem problema, pergunta, isso é bom. Isso, inclusive, é até avaliado nos processos e é muito positivo. Quando a gente não entende, a gente não segue, não. Olha, você podia explicar novamente? Olha, esse ponto eu não entendi, tá tudo certo, tá? Isso é muito bom. Então, foco no que está sendo demandado. Então, a finalidade, né? Então, tem que estar ajustado aí o que a gente vai apresentar com o tema, quem que está ali com a gente, então, a idade, o sexo, o nível de formação, para a gente poder ser bem assertivo na comunicação. Quantas pessoas, né, terão ali, a gente consegue perceber isso naquele momento? Será que elas sabem do assunto ou não? Então, ter muito cuidado aí com os termos técnicos, né? Se a gente está no RH e a gente acaba utilizando aí um termo muito técnico, porque eu já tive muitos pacientes com AVC. AVC é o acesso venoso central, AVC quer dizer outro, né? Tem outro significado, acidente vascular cerebral. Gente, profissional de RH, ele não tem siglário ali, você provavelmente não levou junto, então muito cuidado com a condução aí desse assunto. Por que eles estão aqui, né? Ou como chegaram ali, então a gente vai entendendo esse sentido, isso é muito importante. Será que as pessoas estão te entendendo? Então, observe até o nível de resposta delas corporal. Né? Se elas estão ali conectadas com você, projetadas para frente, olhando nos olhos, isso já nos diz que está sendo interessante, que está fazendo sentido todo aquele conteúdo que vocês estão trazendo. Então, aproveitem para, além de trazer essa oratória, observar e entender ali como que está sendo, né, reverberada essa fala nossa ali naquele momento. Se tem alguma necessidade específica que a gente deve tratar, então, às vezes a gente fechou um exemplo, a gente pode vir até com uma frase, né? Assim, pessoal, deu para entender? A gente confirma, porque isso vai ser uma contribuição muito importante, tá? Então, a gente pode fechar, falar, pessoal, fico à disposição, se alguém quiser trazer, agregar algum ponto. Claro que vocês vão avaliar o contexto, mas se for um contexto ali de uma dinâmica, de algo em grupo, vocês podem estar fazendo isso. O que as pessoas esperam, né, aprender ou ouvir, então, nessa leitura, vocês vão entender o quanto que isso está fazendo sentido ou não. Perguntar do tempo, para a gente não passar o tempo, e lembrar dessa questão do ser prolixo, né? A gente já falou, a gente fala de novo, a gente quer falar de 3 formas diferentes a mesma coisa. Gente, isso é muito cansativo. Então, ouvir também o que a gente está falando. E aí, observar aí como que as pessoas estão interessadas ou não. O corpo delas vai falar. E se eu tenho algum recurso que eu conto ali, né? Às vezes a gente está num ambiente maior, então microfone. Se a gente está numa entrevista e ela é remota, né? A gente está lá na nossa casa, usando uma plataforma, faça o teste antes do áudio, da imagem, veja a sua imagem. Isso tudo diz muito sobre
quem nós somos. Bom, e a motivação, né? Essa aqui, então, é um destaque, é cargo-chefe, como a gente falou. Essa conexão empática, ela vai fazer toda a diferença na hora da entrevista. A gente tem várias conexões aí com as pessoas, mas essa da gente se comunicar, e aí a gente conseguiu o quê? Como Barack Obama, né, que foi um exemplo que eu quis colocar aqui para todos nós, ele conseguia mover as pessoas para aquele contexto que ele trazia. Então, a sensação, ela acaba falando mais o quê? No coração. E quando a gente consegue trabalhar essa perspectiva, a gente consegue o quê? Conquistar as pessoas de uma forma diferente. Então, esse é o desafio de todos nós aqui. Sabe quando a gente vê aquele filme baseado em fatos reais, que a gente lê uma história e a gente fica emocionado, parece que mexe lá dentro? É isso que eu estou falando. Essa é uma conexão empática, que a gente se coloca no lugar do outro e a gente vai ter o quê? Uma chance muito maior, muito mais assertiva de sermos efetivos. E aí ele traz, né, que o segredo de uma apresentação é gerar emoção. Então, quando a gente é verdadeiro, quando a gente conta algo que a gente vivenciou, né, aquele brilho no olho, aí a gente até fala, nossa, eu estou até arrepiado, e a gente está ali junto, contando aquela história, aquela vivência, é nesse momento que a gente tem uma forte, grande chance aí de conquistar, né, esse entrevistador. E aí é o que ele traz aqui, que ele está sendo tocado, né, de uma forma de pensar e agir aí com a nossa experiência. Então, a motivação com o que a gente faz e que tem muita paixão, mas a gente tem que saber vender, né, e, claro, nos comunicando bem. Por quê? Bom, porque no estudo, né, realizado aí na Universidade de Califórnia, o que ela trouxe para a gente? Que 7% do impacto é provocado pela parte verbal. Mas vejam que interessante, 38% do impulso é gerado pela voz e 55% da linguagem corporal. Então, isso é muito expressivo. Como que a gente movimenta as mãos, né? Se o ambiente permitir, as nossas pernas, o nosso corpo, a nossa cabeça, o olhar. Então, tudo isso é muito importante. E aí ele fala, ó, 90% da primeira impressão é formada nos 4 minutos iniciais, só reforçando. E 60%, 80% da impressão que você deixa não tem origem o quê? Não verbal. Então, não é o que a gente fala, é o como a gente faz. Então, muitos de nós sabemos aí o que fazer, a gente sabe aí como fazer, mas por que a gente faz? Então, esse propósito, essa essência, vai trazer uma conexão mais empática e a gente vai ter muito sucesso aí se a gente for verdadeiro e com aquela dose aí de bom senso, de equilíbrio. Bom, e aí olha, vejam que, né, outra informação muito importante, que depois de 3 dias, o entrevistador ele vai lembrar só 10% daquilo que a gente falou. Então, quando a gente usa com assertividade esse marketing pessoal, a gente pode fazer com que o entrevistador lembre da gente com uma chance o quê? De 65% maior do que se a gente não tiver algo que seja uma impressão muito nossa, própria, né? Então, ser autêntico, ser a gente mesmo, e a gente gerar expressões positivas, elas podem trazer aí uma comunicação que vai ser muito mais marcante do que, né, se a gente chegar ali num padrão. Por isso que eu falo, né, que é importante a gente entender de tudo isso que a gente está conversando, para que a gente possa aumentar a chance de gerar impressões e elas, consequentemente, fazerem com que as pessoas se lembrem muito mais da gente naquele momento. E como é que a gente começa bem, né, todo esse processo? Bom, vamos aqui a algumas dicas. Usar frases que provoquem impacto é algo muito interessante. Então, se o ambiente permitisse, o processo, a entrevista, a gente referendar alguém, né, de um livro, um bom livro que a gente fez a leitura naquele ano, naquele período, uma frase que nos chamou a atenção. Então, é um tipo de estratégia, tá? Alguma informação também que, né, repercutiu, que mostra o acompanhamento que a gente faz aí da dinâmica do mercado, dos processos, pode fazer muito sentido.
Se for elogiar, faça um elogio sincero, né? Às vezes a gente já conhece a instituição, tem colegas ali, então esse é um ponto também super importante. Às vezes uma historinha curta, mas interessante, né? Muito cuidado para não delongar. Alguma reflexão, tá? Alguma pergunta também, né? Às vezes no final a gente está tão nervoso e o entrevistador pergunta: olha, você tem alguma dúvida? Não tem não, está cheio de dúvida. Então, é importante a gente analisar isso. Mas alguma citação famosa, são pontos aí, talvez, que a gente pode gerar aquele diferencial, né? E a gente marcar aí essa entrevista. Bom, e aí as dicas lá para a gente poder falar bem. Muito cuidado, pessoal, em confessar negativos. Então, às vezes a gente atrasou, a gente não conseguiu o Uber, né? Furou, a gente chamou 4 vezes, aí a gente chega lá, nossa, pessoal, desculpa, eu atrasei. Não, chegou, boa tarde, senta. O negativo faz com que as pessoas... você lembra aquele menino que chegou atrasado? Então já saiu do atraso. Aí a gente vai ganhar um título lá, o nome por causa do atraso. Às vezes a gente já está num processo um pouco maior, que eles pedem, por exemplo, olha, pessoal, vamos trazer aqui hoje era o dia de vocês trazerem um relato de experiência. E aí a gente já começa falando, pessoal, então, eu até comecei a fazer o relato, mas eu queria pedir desculpa aqui para vocês, porque eu não consegui terminar, porque eu dei um plantão, e aí eu tentei dar o meu melhor, mas vamos lá. Gente, tentou dar o melhor, quem vai prestar atenção? Né? Então, esse confessar negativos, ele desfavorece muito, tá? O nosso processo. Então, você tem que agir como se, né? Como se a gente sempre com essa conexão, a gente faz a reflexão do processo para a gente, mas naquele momento ali, agir como se aquela vaga já fosse minha. Tem 1000 candidatos. Ok, ele só precisa de uma pessoa e essa pessoa é você. Então, haja como se aquele processo, aquela cadeira já fosse sua. E confia. Se não foi, porque não era aquele momento ali, não faria sentido o teu perfil com o perfil que está sendo selecionado, que é necessário ali. Bom, saudação inicial e forte é um ponto super importante. Então, chegou, bom dia, boa tarde. Né? As pessoas ali, elas também têm o mesmo objetivo que a gente. E se posicionar como concorrente, quanto que isso pode criar um clima ali que é desvirtuoso, um clima tóxico? Então, que a gente possa chegar e trazer aquele ambiente que a gente tanto preza. Né? Um ambiente ali harmonioso, um ambiente que existe uma vaga e quem tiver mais perfil vai ali dentro, né, compondo aquele time junto com aquela vaga. A gente não está indo para um lugar daquela pessoa, a gente está indo para uma cadeira que está disponível, porque provavelmente é um novo perfil, porque o perfil que estava lá não atendeu. Então, não é a vaga do fulano, do ciclano, não. É a cadeira, né, de um gestor, de um processo, uma oportunidade para poder estar ali na assistência, na linha de frente. Então, haja como se aquela vaga já tivesse sido conquistada por você. O tom de voz, né, ele é firme, então esse controle emocional, ele vem de treinamento, ele é muito importante, é fator crítico para o sucesso, tá? E, claro, a apresentação aí começa antes de você falar. Então, como a gente veio, né, conversando aí no finalzinho da nossa tarde, esse marketing pessoal, a harmonia, né, em todos os sentidos, da maquiagem, do nosso cabelo, das unhas, a harmonia da roupa, como que ela traz para a gente aí essa apresentação e depois você vai conquistar com uma boa fala esse entrevistador. Dicas iniciais. Então, na hora de falar, muito cuidado, né, com esses vícios de linguagem, né, memorizar o nome das pessoas é algo super importante. Então, quando a gente fala de memorizar, vocês podem associar. Então, às vezes a gente tem uma colega, Aline, aí a pessoa fala o nome dela, né, às vezes é o entrevistador, fala a gente, Aline, não, vou escrever na mão, não. Lembra lá, às vezes você tem uma colega que chama Aline, aí o que a gente faz? A gente associa, toda vez que você olhar, você vai
conseguir lembrar porque você associou. Então, essa é uma dica aí muito boa, associação, para a gente poder memorizar o nome, né? Pelo menos aí de quem está nos entrevistando. Bom, outra coisa é uma forma, né, que a gente pode trabalhar aí é isso, a técnica da IRA. Vamos entender aqui um pouquinho melhor. A gente tem uma impressão correta do nome da pessoa. Repete, porque falar errado é pior ainda, hein? Então, a gente vai repetir o nome da pessoa durante a conversa. Então, prazer, meu nome é Juliana, como você chama? Ah, eu sou Joaquim. Aí o Joaquim pega e fala, ô, Juliana, então, eu estou muito feliz aqui de estar aqui com você. Quando o Joaquim repete meu nome, isso é uma forma de ajudá-lo ao quê? A gravar esse nome, tá? Então, repetição. Então, toda vez alguém se apresentou, te falou o nome, repete. Prazer, Juliana. E uma outra coisa, foi como a gente falou, da associação. O nosso cérebro tem muito mais facilidade de gravar por associação. Então, vocês podem utilizar aí essa dica. Claro que a gente precisa saber a hora de pausar, tá, pessoal? Como eu falei, observe aí a expressão facial desse candidato, dos candidatos que estão ali com vocês, e também, claro, né, principalmente aí do entrevistador, porque ele pode se cansar. Então, se a gente começar a detalhar muito, talvez aquilo não seja o foco e ele talvez não faça uma intervenção, até para ver como que você é, e naquele momento a gente pode estar perdendo a oportunidade, então saiba a hora de parar. E o que é fundamental? Vamos lá, as técnicas, né? Vamos reforçar aqui. A gente está alinhado com as pessoas que estão ali ou com o nosso entrevistador, então os olhos, né? Ele é olho no olho, toda vez, muito cuidado com o olho que procura, o olho está desviando, a cabeça coça. Então, quando eu faço esse posicionamento do olho no olho, eu estou passando o quê? Credibilidade, confiança, verdade, foco, interesse verdadeiro, né? Naquele processo que eu estou participando, enquanto os outros tipos de olhares, né? A gente está aí demonstrando algum grau de insegurança. É só olhar? Não. Vamos lá. Os braços. Muita atenção aos braços. Nada de mãos atrás das costas, mão no bolso, mão, né, procurando moedinha, braço cruzado. Não. O braço, quando a gente liga a boca, a gente liga mão. Então, eu comecei a falar, eu posso levantar os meus braços e começar o quê? A trazer informações e utilizar elas para poder, né, combinar ali, também comunicar com o entrevistador. As nossas mãos, elas concordam com o conteúdo. Então, a palma das mãos para cima, ela fala muito de afirmar, esclarecer algum ponto, falar que a gente está disponível para agradecer, para poder receber, para iniciar, né, uma entrevista. As mãos para baixo, elas já nos falam que a gente está impondo algo, está afirmando também, ó, a partir de hoje, eu já não me alimento mais através da de carne. Então, não me alimento. Então, a gente tem um movimento aí para baixo da cintura, né? Falando aí que a gente está firmando algo. Um outro ponto é as mãos. Às vezes as mãos fechadas, né? A mão apontando, como a gente viu lá no marketing pessoal. Então, a mão fechada, ela traz o quê? Uma ideia de segurança, de fé, de convicção. A mão fechada com o dedo apontando, a gente tem que ter o cuidado da submissão, da imposição, tá? Então, as pessoas que nos observam, elas vão julgar muito mais aquilo que a gente está o quê? Expressando, do que elas vão entender aquilo que a gente está dizendo. Então, é um ponto de atenção mesmo, o olhar, né? Como a gente trouxe, o sorriso, o movimento das mãos, e tem mais coisa, né? Então, o movimento, ele não pode ficar mais importante que o conteúdo também. Então, muito cuidado com os gestos que são expansivos demais, né? Nossa, era do tamanho do mundo o meu problema. Cuidado, tá? Senão as pessoas se perdem ali e aí é o conteúdo que a gente quer chamar a atenção. Então, começamos a falar, a gente começa a utilizar as mãos aí, terminou de falar, a gente repousa as mãos e aí a gente, né, vamos observar aí o que vai ser trago aí pelo entrevistador,
ou apresentado pelos demais colegas. A gente já destacou algumas coisas que são comuns, e aí eu vou chamar a atenção: o apoio sobre uma cadeira, uma mesa, né? Aquilo que estiver ali próximo da gente, muito cuidado, porque pode mostrar um desinteresse, algum desleixo, aquela, né? Não estou tão conectada. Se eu passar nesse processo é bom, mas se eu não passar também vai ser talvez até melhor. A gente pode estar transmitindo isso. Então, quem tem interesse está ali, né? Postura, linha, pode pensar que tem uma linhazinha aqui que está puxando a gente, então a gente fica bem ajeitadinho, mostrando o interesse. Esse é um ponto aí que vai fazer toda a diferença. E, ao contrário, às vezes eu estou ali todo caído, tombado, aí eu coço um negócio, aí eu levanto o outro, enfim, tantos movimentos que a gente pode criar que podem trazer essa ideia aí de desarmonia, de desinteresse. Então, ponto importante. Muito cuidado com os gestos, né? Às vezes a gente está aqui do outro lado da telinha, fazendo uma entrevista remota, e aí a gente faz gestos obscenos para apontar algo, para dizer, para mostrar, para poder participar de uma dinâmica. Muita atenção. Os ruídos também, assim como a gente falou dos vícios de linguagem, a gente acaba usando aí alguns conectores e esse vício passa a ideia também de despreparo. Então, a gente precisa, é importante que a gente crie uma forma, como eu falei, ou pedir feedback para a família, para os colegas, ou fazer uma gravação, para a gente conseguir observar e perceber o que a gente acaba gerando de ruído. Os negativos, como eu já falei, né? Então, a gente tem que passar confiança, contagiar, valorize o seu perfil. E aí a gente tem que criar impressões positivas. Então, nada do que eu acho, eu penso, isso é uma opinião. Se ela pedir opinião, ok, mas se não for, a gente vai se conectar ao que? Não, eu vou seguir conforme é a diretriz da empresa. Eu vou seguir a legislação aplicável. Por isso que eu falei que é tão importante a gente se aprofundar, entender bem da vaga, para a gente ser assertivo no conteúdo que a gente está passando naquele momento. O que mais? A voz, né? A voz ela é um grande estímulo, a gente viu aí mais para frente. Então, essa variação do tom de voz, quando, dependendo do assunto, a gente sobe, a gente abaixa o tom, a gente aproxima. Esse é a dinâmica aí para a gente poder contagiar o nosso entrevistador. E aí, se a gente for, né, fechar ali no processo, muito cuidado, né? A gente às vezes termina um contexto, pessoal, então é isso, era isso que eu queria trazer aqui para vocês. A gente tem que ter cuidado para a gente não desqualificar toda a bagagem que a gente já possui. Não é então é isso, então é só isso. Isso é muita coisa, isso é você, isso são todos os seus anos aí de graduação, talvez agora você já esteja aí numa pós-graduação. Então, pessoal, esse é um pouco aí da Juliana. Eu espero que todos vocês tenham, né, gostado ou se identificado. Eu desejo muito que tenha feito sentido toda a minha proposta e como eu trabalho dentro dessa oportunidade. E eu fico aqui no aguardo, eu estou esperando positivamente que eu seja o candidato escolhido por vocês para esse processo. Então, é vir com algo positivo, vir com aquilo que a gente verdadeiramente entende, o haja como se, tá? Vamos preparar para a gente poder fechar bem esse processo aí de carreira. E claro, né, eu falei do fechamento, mas se a gente tiver pessoas ali e a gente tiver fisicamente, lembrar de cumprimentar, perpassar ali por todos os profissionais que estão concorrendo e estão participando, né, dessa seleção, isso é muito positivo. E aí o que é inadequado, né, como a gente falou, usar a técnica da ira, né, para poder gravar o nome das pessoas, ou repetir ou associar, mas se a gente errar, não volta e pede desculpa, porque a gente está reforçando algo negativo. Então, o que eu realmente indico para vocês é a gente depois volta e fala o nome correto. Né? Às vezes, Juliana, e falou, Joana. Juliana, mas aí só reforçando, eu prefiro o horário de 19 às 7 da manhã do que 18 às 8. Então, a gente ajusta ali, mas reforçando o positivo e não negativo.
Gente, já fechando, né, dicas aí para a gente poder fazer uma abordagem adequada. Ter postura confiante, acreditar na gente, no nosso talento, lembrar aí da sua essência, né, do porquê que você escolheu a enfermagem. Utilize, né, marcadores aí que transmitem tudo isso. Então, aquele sorriso, um aperto de mão, olho no olho, faça um teste, até na própria câmera. Às vezes a gente fica olhando para algumas imagens. Não, se a gente está remoto, fica olhando para a câmera, para que aquele profissional lá do outro lado ele tenha verdadeiramente a sensação que você está ali, junto com ele, conectado, desliga o celular, para tudo, que aquele é o momento mais importante que a gente está se preparando. Fazer aquela saudação, né? Dizer o seu nome, memorizar. Juliana, nem por associação, nem por nada eu consigo gravar. Então, você vai pegar a sua canetinha e deixar um bloquinho ali do seu lado e vai anotar o nome daquele profissional. Deixa uma garrafinha de água também, né? Nada de engasgar, tossir, não precisa disso, fica com sede. Então, deixa um copo bonitinho, coloca água, vai bebendo água ali ao longo do processo, se prepare para, né? Então, esse é um ponto importante. E faça anotação aí dos nomes das pessoas. Se precisar, você recorre ali àquela leitura rápida e vai ser bem assertivo. Essas eram as dicas, né? Eu quero agradecer a presença aqui de todos vocês. Eu estou muito feliz de ter tido a oportunidade de trazer aí alguns pontos, né, nesse segundo momento nosso aí tão importante que o Corém preparou com tanto carinho para poder, né, provocar, para poder agregar ainda mais nessa jornada, seja de uma nova carreira, né, dentro da mesma empresa, seja de uma transição que a gente está fazendo aí, ou seja, o nosso início de carreira. Então, que todas essas dicas, essas considerações possam ajudá-los. Eu aqui, né, agradeço imensamente a oportunidade, desejo uma tarde maravilhosa para todos vocês. Fica aí meu contato no LinkedIn e desejo um sucesso enorme e espero encontrá-los aí nessa trilha tão linda da enfermagem. Até mais!